Copa do Mundo de Clubes e estratégia de marketing. O que isso tem a ver? Bom, então se você ainda não me conhece, eu sou Igor Cavalcante e você está no canal Efeito Dinâmico. Seja muito bem-vindo. Só de eu falar para você, Palmeiras, Flamengo, Chelsea, Abel Ferreira, Paris Saint-Germain, Fluminense, isso já captou a sua atenção. Mas por quê? Porque simplesmente esse é um dos temas mais buscados na internet. Se você abrir aí o Google Trends, você vai entender o que eu estou falando. Você vai poder ver com seus próprios olhos todos os temas que estão em alta na internet, no quesito de buscas. E aí é nisso que o marketing entra. Então se pergunte aí agora, né, como é que você pode relacionar o seu conteúdo que você já faz com esses temas que estão em alta. Porque isso sim, sem dúvidas, vai chamar a atenção das pessoas que estão te assistindo. E se você que está aí foi fisgado por alguma dessas palavras-chave que eu usei, isso te gerou uma curiosidade, já deixa seu comentário aí embaixo para eu saber. Bom, então pensando assim numa estrutura de criação, você tem o tema que está em alta e você tem a sua linha de produção, né, os seus editoriais. Será que é possível encaixar isso que você faz com algum desses temas? E a resposta é claro que sim. Eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos de coisas que parecem não ter nada a ver, mas que a depender da forma que você coloca na sua narrativa, pode fazer total sentido. Por exemplo, vou pegar aí o nicho de saúde e vou fazer uma relação com a novela que está em alta, que tem uma novela que está em alta que chama Eita Mundo Melhor. Uma continuação, eu acho que daquela novela Eita Mundo Bom. Me corrija aí se eu estiver errado. Então vamos dizer que você é da área da saúde. Você pode usar um tema para um vídeo seu, por exemplo, falando assim: doenças que ficaram famosas na época da novela Eita Mundo Melhor. Então você já relacionou aí dois temas que parecem não ter nada a ver, mas que quando você junta faz total sentido, né? Outro exemplo ainda na área da saúde. Se vocês observarem no Google Trends, um assunto que ficou em alta esses dias foi o seguinte: ataque hacker ao Banco Central. Então, relacionando isso com a área da saúde, por exemplo, né, poderia fazer um vídeo falando sobre o Alzheimer é como um ataque hacker ao Banco Central. Se você não tomar cuidado, ele vai chegando de mansinho e leva todos os seus dados. Olha aí, né? A gente trabalhou a criatividade, fez um jogo de palavras aí que faz total sentido. Se você ver, tem um outro tema que tá em alta aí, né, esses dias, que é o CNU, né? Aquela prova, aquele concurso, né, unificado. Então, se a gente pega esse tema que está relacionado à inscrição no CNU e junta isso com um outro objetivo, né? Por exemplo, como se inscrever para o CNU, eu não sei. Mas para se inscrever no meu curso de fisioterapia é muito fácil. Olha aí, você já juntou uma coisa, já chamou a atenção com uma coisa que ninguém esperava, mas que tá todo mundo vendo aí porque tá em alta, até mesmo na televisão, se vocês pararem para observar. E juntou com a sua realidade, né? Outro exemplo que também, o pessoal que corre aí, que tá todo mundo correndo hoje em dia, todo mundo praticando atividade física, né? Como tem essa questão, né, do Mundial de Clubes, está em alta, né? Real Madrid, Vinícius Júnior. Vocês podem brincar, por exemplo, 3 exercícios que vão te deixar mais rápido que o Vini Júnior. Você percebe como a gente consegue ser muito mais criativo na forma como a gente aborda o nosso público. E a gente não fica ali toda hora só martelando aqueles mesmos assuntos, aquelas mesmas teclas. Mais um tema, né, para quem gosta muito dessa parte de mexer com programação, né, coisas desse tipo relacionado a prompt, por exemplo, né. Vou relacionar isso com o assunto que também está em alta, que é o Pix, né. Se você vê, uma das palavras mais buscadas é o Pix. Então eu pensei assim, usar o ChatGPT tá mais fácil do que passar um Pix. Isso passa a ideia do que você está querendo dizer com mais clareza até, de uma forma lúdica, mas autoexplicativa também. Então você consegue entender, tem uma figura de linguagem aí, né, para auxiliar, né, que faz todo esse sentido no jogo de palavras. Se vocês souberem qual é, eu não vou dizer qual é, se vocês souberem qual é, deixa aí nos comentários. Então assim, você não pode ter vergonha de incluir um assunto que não é do seu nicho dentro do seu nicho. Você não pode ter vergonha disso. Porque, tipo assim, ó, pensando no exemplo que eu dei no início. Ah, Igor, mas você não sabe nada de futebol, você não é um expert em futebol, você não tem embasamento para falar sobre isso. Isso daí não vai atingir o seu público-alvo. Mas quem disse que o foco da minha conversa vai ser o futebol? Quem disse que o meu público-alvo também não pode ter interesse em futebol, por exemplo? Ou até por outra coisa, além daquilo que você ensina
A gente tem que pensar, gente, que não é uma coisa quadrada, sabe? Você tá ali ensinando a pessoa a fazer as coisas, né? Tentando fazer um conteúdo educativo, mas você não precisa estar batendo ali, sempre martelando na mesma coisa, deixando aquele conteúdo maçante, sabe? Existem muitas formas da gente aprender. Quanto mais didático a gente for, quanto mais flexível, mais as pessoas vão compreender o que a gente está querendo dizer. E isso também mostra muito da nossa própria personalidade, sabe? Ou seja, eu simplesmente uni o útil ao agradável. E eu trabalhei com os gatilhos certos para te chamar a atenção. Às vezes a gente fala assim, né? Mas é muito sério. Eu vejo muita gente que tem vergonha de falar sobre assuntos que não são de domínio total da pessoa. Mas ninguém sabe 100%, tem domínio 100% de um conhecimento. Até tem uma frase do Einstein, né, que ele falou assim: quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quanto eu não sei. Se for do Einstein ou não, vocês me corrigem aí se eu tô viajando, que eu lembrei aqui agora. Mas é isso, ninguém é um chat GPT, uma enciclopédia humana da vida. Todo mundo erra, todo mundo falha. Eu fico pensando que seria muito mais divertido, muito mais criativo se as pessoas deixassem de lado o ego, o medo de errar, o medo de parecer bobo e arriscassem mais, aproveitassem mais todo o processo de construção, se entregassem mais. Até porque o crescimento vem quando a gente testa, quando a gente erra, até que uma hora a gente acerta. Então, tente não ter medo de errar, né? Se entregue mais. Então, estude mais também, pratique. Essa parte de experimentação é essencial, né? Você testar coisas novas, diferentes. O marketing, ele tá a todo momento mudando, né? Ele flutua, né? A internet flutua. Cada hora tem um assunto novo, a cada hora tem uma coisa nova que chama atenção, tem uma forma nova de produzir, tem uma nova forma de interagir. Você precisa também encontrar a sua própria forma nisso tudo, a sua própria identidade. E você só vai saber qual é essa identidade, não é copiando, é testando, aprendendo, se jogando. Então, se esse conteúdo te deu uma luz, te fez pensar num ponto de vista diferente, se inscreve aqui no meu canal para a gente poder crescer junto. Deixa também aqui nos comentários a sua opinião, porque é muito importante para mim saber se você tem alguma dúvida ou saber se realmente você tá conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer, ou se você também quer contribuir de alguma forma, pode me seguir nas redes sociais que eu vou estar deixando aqui na tela para poder me acompanhar de perto. E não esquece também de curtir, porque só assim eu realmente entendo que essa mensagem chegou aí. Combinado? Então, até o próximo vídeo.